Andrés? Eu já comecei a gravar. Obrigado. Então, aí, nesse sentido, aí eu convido aí o professor Ivan para suas considerações e observações. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu gostei do trabalho, eu vou acompanhando um pouco o trabalho também. Então, eu fiz alguns comentários, o texto está bastante bem de ler, bastante fluido, não é muito repetitivo. Mas a minha maior preocupação, de forma geral, é que fica um pouco abstracto. Em que sentido? Você não colocou uma captura de tela do que realmente você quer processar. Então, eu sei o que você fez, porque eu vi a captura de tela, eu sei como você quer processar, eu sei. Mas se não tivesse visto isso, se eu não tivesse esse background anterior, se eu fosse um membro de banca convencional, eu estaria bastante perdido, porque você, por um lado, fala de regressar, por outro lado, fala de classificação. Eu sei que você vai aplicar classificação primeiro e depois, uma vez que aplicou classificação, vai aplicar regressão, porque a classificação é para identificar os diferentes estados, mas uma vez que tem identificados os diferentes estados, o que você quer é identificar em que tempo isso contínuo, então é regressão, e aí você entra na parte de regressão. Isso por um lado, mas é que, além disso, você tem que mapear esse ponto do tempo. Você não quer saber em que tempo aconteceu, você quer saber a que temperatura e a que pressão aconteceu. E isso, na captura de tela que você tem, em um pedacinho aparece a temperatura e aparece a pressão. Então, você aí tem que aplicar o OCR para mapear o tempo na temperatura e na pressão. Aí entra em jogo o OCR. Mas em nenhum momento você falou que na mesma tela você tem uma imagem do reactor e que tem uma temperatura e uma pressão que você tem que simultaneamente considerar. Então, eu inclusive colocaria, isso pode discutir com Lúcio, mas até nos objetivos. Olha, o meu objetivo é processar este tipo de vídeos para saber em que temperatura e em que pressão acontece a mudança de fase. Objetivos particulares. E coloque, eu nunca vi, sendo sincero, nunca vi imagens ou figuras em objetivos. Só que seu trabalho é muito particular. É muito particular porque você já tem uma imagem que você quer processar. Então, aí pergunte para seu orientador, mas eu acho que ficaria mais entendível depois os objetivos particulares. Os objetivos particulares, por um lado, é classificar a imagem, não a imagem, classificar a fotografia, o fotograma, o quadro, se é de uma classe ou outra. Segundo objetivo particular, identificar quando pasa de un estado a otro, utilizando método de, siempre esqueço ese nombre, de histéresis, utilizando método de histéresis, no sé qué. Otra, identificar, y você pode colocar, ler ou identificar o número que está na esquina para fazer um mapeamento, para poder saber a temperatura e poder extrair a temperatura e a pressão a partir da imagem. Quarto, sincronizar uno con otro. Y quinto, identificar a temperatura e a pressão na qual isso acontece. O sea, quero dizer, eu entendo um projeto de mestrado, você quer que seja genérico, mas se deixa muito genérico, pode ficar um pouco confuso o que é o que realmente fez. E, por exemplo, tanto no texto como na apresentação, você fala de forma geral. Não, vamos processar a imagem. Mas o leitor não sabe exatamente
que tipo de imagem você se está referindo? Ser mais específico. Claro, porque não vou falar que não seja um projeto de pesquisa, é um projeto de pesquisa, mas tem muito de desenvolvimento. O sea, basicamente, o core do que você está fazendo é um projeto de automação para assistir à pesquisa. Você não quer chegar a um teorema, algo que seja genérico, sino que quer processar isso para que isso apoie depois a leis químicas, coisas que sejam... É um produto tecnológico, né, Ivan? É um Sim. produto tecnológico. Então, eu acho que é importante que o leitor tenha uma imagem mais... Eu sou engenheiro, então não sou físico, talvez se fosse químico ou físico, que é real, mas como engenheiro o trabalho é muito importante, é muito válido, mas eu acho que você isso, por um lado, explica tudo de forma muito geral. O seu método não vai funcionar se em vez de ter um vídeo com a temperatura em uma esquina, se você tem um vídeo e tem uma medida de temperatura em um Arduino, por exemplo. O sea, seu método vai funcionar quando, e vai funcionar bem, e funciona muito bem, e não estou tirando mérito do trabalho, mas vai funcionar para isso, porque isso são os vídeos que você tem. Então, claro, onde você, depois pensando nisso, como eu estruturaria o trabalho? Na parte que você fala, posso compartilhar a minha tela? Pode sim, claro. Aqui, qualificação. Na parte que você fala de melhoras no método visual, alguma coisa? Bem no começo. Revisão bibliográfica, métodos sintéticos, método sintético visual. E depois aqui fala avanços na detecção visual de transição de fase, tá? Então, aqui somente coloca imagens, coloca as fotografias. Mas você aqui pode falar, outro avanço é, simultaneamente no mesmo vídeo, colocar a fotografia e a temperatura e a pressão. Então, em um único vídeo, ou em um único frame, você tem informação, tanto informação qualitativa de que está acontecendo no reactor, como informação analítica de quais são as condições, tá? Isso, se você introduz isso aí, e talvez isso não esteja na literatura, talvez você possa tem que especificar. Olha, na literatura tem isto. A gente tem uma modificação da literatura e temos isto. Você aí pode até colocar uma imagem do que você tem, do que você quer processar. E depois vai para os objetivos. E nos objetivos já especifica isso, o objetivo geral e o objetivo particular. Tá? Essa era a minha maior... porque às vezes é um pouco difícil de... Depois, eu entendo que você tenha colocado bastante background, mas finalmente tem muita... Eu acho que a maior contribuição são os resultados, que realmente funciona, mas é o método que você vai fazer. Explicar muito bem como se faz uma convolução, se quiser pode explicar, mas isso está em qualquer livro de processamento digital de imagens, inclusive processamento digital de forma geral, tem como se faz a convolução, qual é o filtro de mediana, tudo isso, tá? Então, talvez prestar um pouco mais atenção a qual é a contribuição realmente, porque senão, talvez o leitor se perde mais nos detalhes e não vê a visão geral do sistema, tá? Aqui, quando você fala... Agora já vou entrar mais nos detalhes, tá? Uma pergunta, e isto é pergunta. ETOL, vocês não têm que escrever em
em itálico? Eu acho que foi um erro aí do template o template do modelo, assim, da qualificação. Sim. Ele não tem um template fixo, ele é livre, não, né? Pessoa que tem que seguir as normas ABT. Eu acho que pronto eu errei nessa normativa. Eu não sou experto nas normas da ABNT, então verifique se ETOL tem que... Porque daí como tal, a Unesp não dá um template fixo. Ele deixa aberto, só que você tem que seguir a normativa ABT. Então pode que, como eu não conheço muito bem também, pode que tinha errado aí nessa parte. Então, tem aqui alguns detalhes de que falta. O que ia pedir para você é que revise muito bem as abreviaturas. Quando você vai usar a abreviatura, tem que definir ela a primeira vez que se usa e depois, uma vez que se definiu, usar a abreviatura. Se você o Visual Synthetic Method já definiu, depois não pode voltar a usar o nome por extenso, de forma geral, a menos que queira. Então, às vezes tem repetição de abreviaturas, outras vezes define a abreviatura na segunda ou na terceira vez que usa, nas primeiras vezes não. Então, tenha um pouco de cuidado com isso, tá? Aqui, quando você fala em informações analíticas, a que se refere? O sea, aqui, o processamento digital de imagens possibilita a conversão de dados visuais no processamento em informações analíticas. O que quer dizer informação analítica? Está mutado aí, está mutado o seu microfone, André. Você ouviu a pergunta do André? Eu entendi, só que me bloqueei um pouco. Tá. Eu aqui o que colocaria seria mais extrair informações úteis, mais que analíticas, porque para mim analítico, no meu contexto, então isso consulte com Lúcio, porque para mim analítico é algo que não é numérico. O sea, que tem uma expressão fechada, matemática, analítica. No sé en otros contextos si se tiene esa misma interpretación. Entonces, eso solamente para que... esta parte de filtrar, tenga cuidado con definir o que filtrar en espacial y filtrar en temporal, y otra, en qué dominio se implementa eso, si en el dominio directo o en el dominio transformado. Claro, geralmente quando vocês têm sinais, você fala de domínio temporal, sinais de uma dimensão, você fala domínio temporal e domínio frequencial. Então, no domínio temporal, é claro o que você está querendo fazer, e no domínio frequencial o que você quer fazer. Só que você aqui tem, por um lado, o que é a dimensão, que pode ser espacial e temporal, e depois o domínio em que você vai fazer isso. Eu prefiro falar aí domínio direto e domínio transformado. Por quê? Porque quando você introduz aqui filtrado temporal, filtrado no domínio do tempo utilizando FFT. Eu entendo o que quer dizer. O que você quer dizer é que você vai fazer filtrado no domínio, ou seja, no filtrado da variável na dimensão temporal, utilizando FFT. Você vai fazer esse filtrado no domínio transformado. Só que, claro, eu sou engenheiro de telecomunicações, então a gente pega essas coisas de sinais muito sério. É como para um químico a tábua de Mendeleev, né? Então, são coisas que... Então, quando aqui você fala filtrar no domínio do tempo utilizando FFT, van ter engenheiros de telecomunicações que van ter um choque anafiláctico, tá? Então, o que tem que deixar claro, e não é fácil, então, eu o que falaria é,
ir directamente ao ponto. Olha, temos por um lado um señal que é multidimensional, tem por um lado a dimensão espacial, por outro lado tem a dimensão temporal. Em cada um deles, em vez de falar filtrado no domínio espacial, filtrado no domínio temporal, eu falaria filtrado no domínio directo e no domínio transformado. Porque assim, o domínio directo, quando você está na dimensão temporal, se assume que é o tempo. Quando você está na dimensão espacial, se assume que o domínio directo é o espaço. Aí pode desacoplar um pouco essas duas coisas, porque realmente são duas coisas que estão completamente diferenciadas, tá? Aqui tenha cuidado com os espaços, não sei se é um pouquinho. Aqui o que eu vou pedir é que seja um pouco mais cuidadoso quando você escreve as coisas, porque você fala aqui que se podem aplicar transformações e que essas transformações não mudam a informação, tá? As transformações, a princípio, não devem mudar a informação, mas depois você... Embora as técnicas de processamento e as transformações geométricas sejam fundamentais na literatura para a redução de ruído e a adequação do domínio espacial. Então, o que está falando é que reduzem o ruído. Uma transformação não reduz o ruído. O que pode reduzir é a sensibilidade do modelo ao ruído. Mas, a princípio, não tira o ruído, porque tirar o ruído seria mudar a informação que um sinal tem. Então, talvez estou sendo muito detallista, mas como estamos na qualificação e como ainda tem tempo para corrigir, se estivéssemos na defesa, talvez. Aqui, Machine Learning, você fala, capazes de identificar padrões a partir de um conjunto empírico. Não precisa ser empírico, pode ser de simulação. O sea, a partir de um conjunto de dados, que sim, no seu caso é empírico, mas você poderia ter um simulador que demora muito em simular algo, e o que você quer é um modelo que seja mais rápido que o modelo que você implementa no simulador. Então, tenha muito cuidado em não... Eu, ao longo do seu trabalho, vejo que, às vezes, você extende para o geral, o que você tem no seu caso particular, e outras vezes pega o geral e não especifica para o seu caso particular. Então, tem aí um pequeno mismatch. E isto daqui, embora... Bom, este eu vou passar, vou ir para... Tenha muito cuidado também quando coloca texto em inglês, colocar em itálico. Às vezes coloca, outras vezes não. Então, revise tudo isso. Aqui isso, na metodologia eu acho que tem que explicar bem a metodologia, porque fica muito, muito abstrato. Não? Eu, a partir da sua metodologia, não entendi, a partir do que está no texto, eu não entendi muito bem o que você fez. Eu entendi o que você fez porque você veio na minha sala, me mostrou, tivemos, aí eu sim vi. E não tenha medo, bom, outra vez, consulte com seu orientador, mas coloca um exemplo na metodologia. Não precisa ser resultados. Depois, nos resultados vai quantificar isso, mas na metodologia pode colocar uma imagem e os diferentes passos que você vai fazer, porque senão fica muito... Aqui também, ruído estocástico. Não existe ruído que não seja estocástico. O sea, a definição de ruído... o sea, se não é estocástico, se é determinístico, não é ruído. Tá?
A gente chama que é uma daltologia. Em espanhol se faz muito. Acho que Andrés deve estar... Subir para cima, baixar para baixo, isso fazemos bastante. E falado não tem tanto problema, mas em um texto técnico parece que não sabe muito bem que é um ruído. Eu entendo que você sabe, mas se você fala que é um ruído estocástico, então assume que se deve entender que tem ruídos que não são estocásticos. Então aí... É como subir para baixo, né? Aqui, estas imagens eu gostei bastante, dá para ver muito claro, mas acho que tem que definir que são as linhas tracelladas e as linhas contínuas. Eu imaginei que eram, e sobretudo ainda mais quando na seguinte figura aqui sí que fica claro que é a linha tracellada e que é a linha contínua. Então, mas... os resultados se ven muito bem. Estas matrizes de confusão, eu acho que... E isto daqui dá um pouco de medo. Quando você consegue um R quadrado de 1, dá medo. É que eu acho que dá medo por conta do que são poucos dados, né? Então, daí isso afeta bastante e basicamente são do mesmo modelo. Então, daí precisaria mais dados, um conjunto de dados mais grande, para ter uma melhor visualização, né, do que o modelo pode predecir. Não são tão poucos dados, ¿eh? O sea, se tivesse 2 dados, aí sí que R quadrado igual a 1. Mas é que eu falava, professor, isso daqui, os métodos, os vídeos experimentais, eles têm uma tendência, que são sempre, por exemplo, se eu tenho o que eu percebi, estou fazendo um experimento, uma temperatura e uma pressão dada, eu repito o experimento 10 vezes, a forma da nucleação da bolha, a forma da nucleação do sólido, ela vai ser sempre muito parecida, sim? Pode acontecer em tempos distintos, mas a forma desse sistema específico e nessas composições específicas, essa nucleação dessa transição de fase, seja líquido sólido, seja líquido vapor, vai ser muito similar. Então, eu acho que por isso o sistema ele classifica bem esses resultados. Mas, então, por exemplo, aqui eu acho que falta uma série temporal. Fazer uma série temporal onde você vê que... Porque o problema é que eu já sei que você tem essas imagens. Ou seja, se eu não soubesse que tem essas imagens e eu falasse, nossa, você tem que trabalhar porque não tem dados suficientes. Não, o problema é, eu já vi essas imagens, estavam muito claras, porque aí você vê como transita de uma classe a outra, onde tem a transição de... Eu não vi a parte de histeresis, mas o resto vi, como se passa de uma a outra. E se você coloca isso e acima coloca as linhas de qual é a temperatura e qual é a pressão, e você faz o mapeamento para identificar qual é a temperatura e a pressão, aí fica extremamente claro como é o método, tá? Deixa eu fazer uma pergunta ao André, que eu acabei não perguntando. André, porque eu já explico também o porquê da pergunta, né, do questionamento. André, quando a gente utilizou aqui o tratamento dos dados só do BSF, né, que a gente usou um equipamento de tecnologia inferior, como é que ficou esse R quadrado? Também ficou bom assim ou não? Mas com o método que eu estou utilizando? Não, é isso, o método que você está utilizando, mas só as medidas do BSF. Só do BCF, eu tenho lá no computador, ele ficou parecido, ficou um pouco menor, mesmo assim, o R quadrado... O R ficou alto também? Também ficou alto. Porque assim, o R do BSF, a gente fez as medidas de transição de fase usando os equipamentos que eu construo, né? Tá certo? Então, tem a câmara que eu utilizei, né? É de baixa qualidade. Os dados do petróleo, né? Então, ou seja, só para você ter uma ideia de valor. Então, esse equipamento que eu utilizei, ele está que eu construí tudo e tal, juntando tudo entre bomba, aparatos e tal, ele custa hoje em dia aproximadamente aí R$300 mil, tá? Então, foi isso que a gente fez essa medida. No equipamento do petróleo, onde a gente foi tirado esses dados, esse equipamento custa 2 milhões de euros. Então, sabe, a precisão
desses resultados e a reprodutividade dele fazer, sabe? Por exemplo, então, aqui, quando eu faço uma despressurização, eu faço uma despressurização, por exemplo, 3 bar ou 5 bar por minuto. Lá ele faz 3 bar, 1 hora, se ele quiser, sem problema nenhum. O meu equipamento não permite essa, porque ele é totalmente automatizado dele lá, sabe? Então, isso, de fato, ele dá um impacto muito grande na precisão, né, às vezes, dessas coisas aí. É uma coisa que o Andrés podia até mais ou menos discutir e falar sobre isso aí, porque realmente 1R igual a 1 é complexo. E a outra também pode ser nisso, né? Apesar que a gente tem uma grande, não sei se é grande quantidade, tem uma quantidade de dados, né? Que talvez ainda, mesmo que tenha um universo razoável, talvez ainda não seja o suficiente. É nisso aí que a gente vai trabalhar posteriormente, sabe? Que eu não sei o que é o destino do Andrés, né? O que ele pensa da vida dele, mas um dos modos, né? É como, por exemplo, no Brasil existe mais ou menos uns 5 grupos apenas, né? Que tem esse tipo de equipamento que faz prestação de serviços para as indústrias petroquímicas, né? Que faz essas medidas a todo momento aí. E se a pessoa implantar uma metodologia dessa, né, e começar a criar um banco de dados, né, isso aí, de alguma forma, vai auxiliar em muito. E aí você vai ter um universo razoável de informações. Era isso aí. Mano, pode continuar, desculpa. No, solamente un pequeño detalle. Cuando falei que me asusté con R cuadrado, sí me asusté, me tranquilizou depois a análise que você fez aqui dos residuais, tá? Ou dos resíduos. Então, isso já por sugestão. Talvez o que pode fazer é colocar todos na mesma página. Ou isto faz em pequeno, faz subfiguras. Aí você coloca a de R cuadrado acima e depois coloca justamente embaixo, olha, não, tem erro, tá? Só que o erro é muito pequeno. Aqui quantifiquei o erro, para que não pareça que é ideal, tá? Então, se você coloca isso, aí você se assegura um pouco mais de que está muito bem, e aí faz toda a discussão que o professor Ruse comentou, né? Mas se você coloca mais juntos, para que não tenha que esperar uma página inteira até que o leitor veja que realmente tem um erro, mesmo se pequeno, aí acho que já é um pouco mais questão de marketing porque os resultados vão ser os mesmos, tá? E seria isso. Eu gosto quando colocam aqui o cronograma de atividades que faltam, que não sei onde está, acho que está aí, aqui. Geralmente muitos estudantes não colocam esse cronograma, então é geralmente o que se espera. E outra vez, eu gosto bastante do trabalho, eu acho que é bastante interessante, inclui parte experimental, inclui bastante parte de processamento, então eu acho que eu achei interessante, sim. E passo a palavra para o professor Lúcio. Ivan, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e pelas sugestões. O que está faltando para mim, eu acho, o Andrés trabalhou bastante, né? Eu acho como orientador, né, de assim, uma área totalmente também nova para a gente, né? Foi também um desafio, né? Um desafio grande. A sorte que a gente conta com amigos, né? Tá certo? Então, inicialmente a gente teve aí, por sorte, né, por conversa, a gente teve a conversa com o rapaz da física ali, que é uma pessoa também muito agradável, muito empática, tudo e tal, nos ajudou. E aí depois, finalmente, né, por Deus coincidência, ainda tem você, que está na mesma instituição, que tem uma experiência e uma visão de engenheiro, porque a gente estava muito com a visão de físico. Por isso que, às vezes, o André também, quando começou a conversar, também tem um pouquinho dessa visão, né? Mas agora nós somos engenheiros, né? Então é necessário isso. Mas, para mim, o que está faltando, né, que eu tenho insistido, assim, às vezes até, de alguma forma, a gente até fica um pouquinho, se estranha, né, como diz em espanhol, é essa questão do Andrés colocar, vamos fazer um artigo, né? Então, o André se apaixonou por isso aí também, por esse tema. É um tema que eu percebo que agrada a ele, porque ele sabe, ele melhorou o computador dele, ele
demorou um pouquinho para se entrosar, né? Mas depois que ele entendeu a importância disso e a aplicabilidade, sabe, dessa coisa toda, das possibilidades, eu percebo que ele tem, como é que fala, uma atração sobre isso aí. Mas está difícil para mim fazer entender que a publicação e a escrita disso, né, é necessária, porque não adianta nada a gente se apoiar em alguma coisa e não lograr, por exemplo, um casamento ou um namoro. Aí só fica só uma coisa platônica, né? Aí não tem jeito. Então é necessário a gente obter, colher os frutos disso aí. E eu acho que a gente já até passou um pouco até. Então a gente tem dados sobre isso aí. É necessário colocar a importância disso aí. Bom, feitas essas considerações, eu vou passar então, William, por favor, as suas considerações e observações, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor, eu que agradeço, né? Agradeço aí a participação, a oportunidade. Andrés, eu gostei do seu trabalho, como o professor Ivan abordou bastante, né? O trabalho, ele tem uma estrutura legal, né? Ele tem uma estrutura, uma proposta bem bacana. A parte da sua revisão, da sua introdução, ficou legal, né? Tem alguns detalhezinhos que eu vou comentar um pouquinho, muita coisa que o professor Ivan comentou. O que me preocupou um pouquinho, né, foi a questão da proposta, do escopo dela, da amplitude e do espaço de tempo que você tem, né? Principalmente pelos objetivos específicos. Olhando o seu cronograma, você já foi um ano de trabalho que você teve? Como que está o seu tempo de... Acho que está mutado aí seu microfone. Mais de um ano já. Mais de um ano, né? Então, pelo cronograma ali, eu fiquei um pouquinho preocupado, principalmente pelos objetivos específicos, que eles são bem amplos. E você acredita que vai atingir todo o objetivo até o final do tempo? Na medida, eles já, por enquanto, estão funcionando com as fases líquido, líquido vapor e líquido sólido, né? Agora tenho que aprimorar para as duas classes que ainda faltam, e algumas já estão prontas, né? O módulo ERC, eu já selecionei o módulo ERC que fica bom com meu sistema, assim, esqueci a palavra. Minha configuração, sim, para rodar os algoritmos, eu já achei o módulo OCR certinho, e estou com o teste as arquiteturas, né? Então, estou aí nisso, mas eu acho que sim, vou dar certo. Eu já tenho classificação de todas as imagens, eu já classifiquei as imagens restantes, então eu já tenho o dataset completo com as 5 classes. Então, agora estou começando, isso daí eu acho que é a parte mais demorada. Então, eu agora estou começando já a rodar as diferentes arquiteturas para procurar a melhor classificação. É porque isso vai até de encontro aí com o que o professor Lúcio comentou em relação ao artigo, né? Você pegou 87 vídeos, né? Pelo que está lá, 87 imagens, e você conseguiu caracterizar 44 delas. Que são de líquido vapor e líquido sólido. Uhum. E vai ser necessário mais? O que você acha que... Não, acho que por enquanto, na teoria, precisaria de muito mais para fazer um sistema mais robusto que conseguir identificar muitos tipos de sistemas, né? Uhum. Para os sistemas que eu tenho, ele está já para treinar e obter resultados com aquelas duas classes restantes, que são as classes mais difíceis, que são de líquido-líquido, uma tração de líquido-líquido, que ela sempre está correndo perto do ponto crítico, sim? Então, daí, a visualidade, sim, do estado de líquido para líquido-líquido é um pouco mais difícil, né? Ela não fica tão certinha. E do líquido sólido também acontece algo assim, aconteceu o contrário. Dá para confundir-se, visualmente dá para confundir como se estivesse acontecendo uma transição de líquido para líquido vapor, sim? Então, daí essas duas imagens são esses dois tipos de transição são as que agora tenho que começar a testar, na verdade, na identificação, para começar já depois a levar para o algoritmo final, o módulo final. Bacana.
Eu vou só apresentar aqui o trabalho com as minhas algumas anotações, que eu acho que fica mais fácil para mim, igual o professor Ivan fez, né, para a gente poder discutir rapidinho aqui algumas coisinhas. Deixa eu apresentar aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá visualizando aí, Andrés? Já está aparecendo, sim. Tá, né? Deixa eu ver aqui. Tá sim, William. Bom, a parte da introdução e a revisão, como o professor Ivan comentou, né? Ela está bem explícita, eu achei, ela até atende muito bem o escopo do trabalho, pega até pontos, né, que ali você se manter isso daí na metodologia, eu acredito que você precisa implementar um pouquinho mais a sua metodologia, acho que o professor Ivan comentou ali um pouquinho também nos comentários dele, mas o que eu tenho a comentar aqui, Andres, na parte escrita, para você se atentar nas imagens, tem muita imagem ali que está texto em inglês, texto em português, dá uma melhorada, definir isso daí, o seu trabalho final, Entendi, sim. tudo em português. Nas figuras, você escreve muito ali na descrição da figura, tem algumas figuras que você acaba quase que discutindo embaixo. Deixa eu chegar aqui no ponto que eu Lá embaixo tem uma. Lembrei. Fica um pouco confuso, né? Deixa eu voltar aqui e já adiantar. Ó, aqui só uma observação, né? Aqui seria redes neurais artificiais, né? Você colocou só como neurais tradicionais. Seria redes neurais artificiais. Aqui o professor Ivan já comentou bastante. Deixa eu ir lá para onde eu tenho mais dúvidas. Eu sei, lá embaixo, nesse daí. Essa imagem aqui, ela está bem... Eu acho que você precisa melhorar ela, principalmente o detalhamento. Eu acho que você precisa detalhar um pouquinho mais no texto. A imagem, além dela estar em inglês, as legendas, um pouco misturado, eu acho que faltou detalhar um pouquinho mais no texto, tá? No parágrafo mesmo, é o que você quer dizer, porque aqui, ó, o gráfico evidencia a eficiência da família EficienteNet, linha vermelha, em relação às outras arquiteturas, como ResNet, DesNet. Acho que isso aí você pode deixar para pôr no texto, tá? Não aqui na figura, e discutir um pouquinho no parágrafo. Na figura, você só coloca o que é a figura mesmo, a comparação entre a acurácia, top 1... E os parâmetros. Então, basicamente isso daí. E já o professor comentou. Deixa eu passar aqui a gente. Aquisição. Ok. Aqui que eu até confesso que eu fiquei um pouco preocupado de você atingir todos esses objetivos, né? Mas eu acho que é bastante coisa, né? Não sei a questão da sua organização, do cronograma. Ok. Aqui o seu cronograma, que eu dei uma olhada. Resultados, né? Os resultados de discussões. Então, essa imagem mesmo aqui, você apresentou
acho que uma imagem um pouquinho diferente ali na sua apresentação, né? Na sua figura 13. A imagem, eu entendi perfeitamente, você já tinha até me mostrado ela, né? Eu achei que ficou muito bacana. Ela mostra exatamente o comportamento, a divisão do comportamento, só que tanto a legenda da figura quanto a própria figura ali, os eixos, melhora ela um pouquinho, tá? Coloca tudo em português e eu acho que essa legenda aqui tem que ser melhorada. E aquela figura, a figura 13, né, você tem ela, acho que você tinha apresentado, depois eu vou pedir até para você voltar, você não colocou aqui, né, no trabalho. Ela mostra, eu gostei do comportamento, mas depois eu vou pedir para você voltar nela. Aqui na matriz confusão, né, você corrigiu lá, né, mas a nomenclatura de cada imagem está errado, né? Acho que você corrigiu. E na discussão também, né, não fica bem claro o dataset A, o dataset B. Então, eu acho que você pode melhorar isso daqui na sua imagem para o documento final, né? Até coloquei ali, ó, que aqui você consegue até explicar um pouquinho melhor, né? A matriz confusão data A, revela dificuldade significativa, distinção entre líquido e líquido vapor. Só que ali, para entender realmente o que é BOA, o que seria a primeira final, seria BOA, né? E a segunda, BOB. Então, eu acho que tá um pouco confuso a forma como você está dando a nomenclatura para cada item. Eu acredito que foi essa imagem aqui, né, que você colocou um pouquinho diferente, a curva de treinamento de validação da eficiência B3. Eu vi que você apresentou ela um pouco diferente ali, se eu não estou enganado, na apresentação. Mas ficou legal, né? Eu gostei dessa eficiência. E aqui eu estava com a mesma dúvida, né? Que eu vi que realmente a proximidade estava bem grande. Então eu ia perguntar para você se foi padronizado uma velocidade de regressão da pressão para as transições de fases. Aí o professor Lúcio até, de certa forma, explanou um pouquinho ali. Qual foi a velocidade que vocês usaram? Você sabe qual a velocidade de regressão da pressão durante a queda e a determinação de fase? A taxa de despressurização? Isso. Não tenho esse dado. O pessoal de Ceará, ele só me compartilhou os dados da transição notida, assim, pressão e temperatura notida, e os vídeos experimentais. Os metadados, como taxa de despressurização e as demais incertezas do equipamento, eles não compartilharam. Porque até uma dúvida que eu tinha também, mas eu fui entendendo depois um pouquinho, o professor Ivan questionou a questão da visualização, que você tem a câmera, você tem no vídeo duas imagens, né? A imagem... E no vídeo em geral, está o vídeo em geral, sim, da cela, e os pesquisadores, tanto dos dados compartilhados do Ceará como os de nós, aí da UEM, lá na Universidade de Ceará, eles projetam os dados de pressão e temperatura diretamente da tarjeta de aquisição de dados sobre o vídeo, sim, sobre o vídeo. E daí, os de nós, eles projetaram os dados em uma parte da tela, a janela, sim, a janela de Zafiro, e na outra parte, os dados da tarjeta. Estou em banca. Por isso é que quando eu fui fazer o módulo final da arquitetura, eu coloquei uma opção de selecionar manualmente a parte onde estão os dados de pressão e temperatura, porque como eu tenho dois tipos de vídeos com diferente visualização dos dados de pressão e temperatura,
dá ao usuário uma melhor forma de saber e selecionar aquele ponto onde aparece a pressão e a temperatura. Deu para entender? Deu para entender. E você acha que o OCR, depois que você montar a arquitetura modular, ele vai conseguir pegar qualquer vídeo que estiver ali aleatoriamente com taxa de despressurização variável, ele vai... Na última... Eu acho que sim, pois, não sei, não, por enquanto a gente tem 2 vídeos e 2 tipos de sistemas. Para outro tipo de sistema, eu tentei com um que Vinícius tinha me compartilhado do propano puro, e ele deu certo, né? Mas deu uma pequena desfase, sim, mas deu certo a detecção de pressão e temperatura. Uhum. Mas para sistemas mais completos, eu acho que daí já precisaria aprimorar melhor o sistema, assim, aumentar essa base de dados que falava o professor, para poder conseguir abarcar todas essas... Está tirando sangue. A comparar, a atingir todas essas possibilidades de sistemas. Certo. E você está pegando isso do método sintético visual, né? Eu acho que faltou ali até no texto, Andrés. Será que ele caiu ali, mutou? Tá ouvindo, Andrés? Tá? Eu acho que faltou ali você descrever que você está extraindo isso do método sintético visual, até quando você coloca dados analíticos, até que o professor Ivan tinha questionado ali, esses são dados obtidos do método visual, sintético visual, correto? Correto. Mas eu acho que o título dá para abarcar tudo isso, né? Porque no título eu coloco que são porque dados... Ali na tabela também, quando você... Eu não vou apresentar aqui, mas depois você dá uma corrigida. Na tabela dos dados ali, você coloca PRED, né, que seria real, e o PRED, que seria o quê? Predefinidos. E lá embaixo você coloca... Não, predito. De datas preditas para o modelo. Preditos pelo modelo. E depois o P, ali embaixo você coloca conduzir uma análise exploratória de resíduos, aí você coloca P PRED menos P ESP. ESP seria experimental, correto? Os dados experimentais, sim, os dados suministrados por experimentador, os dados reais suministrados por experimentador. Que é o P real que está ali em cima. Isso, nesse caso foram os dados do BC, que foram suministrados por Vinícius, e lá foram suministrados uma tabela com o ponto de interação de temperatura. Andrés, mas não é isso que o William está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que há uma confusão da simbologia para as mesmas coisas. Então, o pré-real significa pré-experimental. Entendi. Então, é isso que ele está dizendo. Ele não está acontecendo outra coisa. Tá? É isso. Concentra um pouco aí na apresentação. Isso, padroniza isso daí, é isso mesmo. Entendi. Falta padronizar, porque está meio confuso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Seria basicamente isso daí. Né? Aí, a questão ali que eu te perguntar, da obtenção dos dados, parte deles foram obtidos. Você acompanhou o Vinícius, né? E a grande maioria dos dados veio de lá, de Ceará, porque eles têm mais transferência fácil, né? Aqui a gente só testou o líquido vapor. Certo. Não, o que eu tinha mais dúvidas era em relação a isso mesmo, né? Principalmente na obtenção dos dados e na análise dos dados que você está fazendo. Né? Eu vi que ficaram bons, né? Você conseguiu aplicar os filtros, melhorar um pouquinho e deu uma reprodutividade bem legal. Até ficou muito próximo, né, a tabela que você apresentou. E a minha dúvida era se você agora vai realmente conduzir para os outros dados, que faltaram ali dos quase metade, né, mais ou menos, um pouco mais, dos dados que você obteve, e como está a sua perspectiva para você atingir os demais objetivos. Minha perspectiva, eu acho que vai dar certo. Realmente, já a semana que vem, eu já estou fazendo algumas testes com os métodos.
já com o dataset completo, assim. E daí, o principal é isso, não? Depois, o demais, praticamente, como falei anteriormente, já está quase pronto. Então, é só ampliar o limite de dados, assim. Basicamente é isso. Ok, então eu te mando o documento ali com as considerações, né, que é aquelas correções, figuras, e acho que não tem muita correção a se fazer. Né? E, no mais, o trabalho, gostei bastante do escopo, né, da proposta, principalmente se essa proposta é uma ferramenta que você pode aplicar, né, como o professor Lúcio mesmo mencionou, aplicar futuramente a outras análises, né, e agregar valor científico, né, de forma muito ampla. A única preocupação, novamente, é em relação ao cronograma, né, que é bastante atividade aí para você finalizar e fechar para ter pelo menos um paper, né? Acho que é isso daí, um artigo. Obrigado, William. Obrigado aí pelas considerações, sugestões. Como está sendo gravado, depois o Andrés vai fazer uma revisãozinha que vai auxiliar, evidentemente, no texto da tese, né, da dissertação. Andrés, explica para nós aí, porque você tá em contato com o William, né? Ivan, a gente lá, coincidentemente, lá no laboratório do Ceará, onde está medindo aquelas dados de petróleo, também tem uma pessoa que forneceu esses dados de transição de fala, que chama William, né? Também. E esse menino, ele já terminou o teste de doutorado dele, ele está na Unicamp, que é um dos grupos também que tem o mesmo equipamento para fazer essas medidas, né? Ele ganhou uma bolsa, inclusive, direto da FAPESP, né? De pós-doc, para trabalhar com isso. Então, você vê a relevância disso aí. Ou seja, essa área ainda dá emprego bom. Eu me lembro que, quando eu cheguei lá, eu pedi a ele, ele é um equatoriano, é isso, Andrés? Então, facilita por causa também da língua, né? Sim, do idioma. equatoriano. Como está essa comunicação que você fez com ele? Ele não voltou a responder. Ele falou que estava com negócio da defesa e que depois ia para a Unicamp, porque tinha um termo lá de doutorado. E daí eu escrevi e ele não retornou, né? Ele tinha falado que lá os equipamentos eram muito utilizados e ele ainda não tinha disponibilidade para usar, né? Então eu fiquei na espera. Escrevi novamente. Não, mas e os dados que você pediu para complementar lá quando ele estava lá? Ele falou que ele tinha feito. Ele enviou os dados que eu falei, aqueles dados, aqueles pontos. A senhora fala daqueles outros pontos de líquido sólido? Sim. Não, ele não enviou mais. Ele enviou ou não enviou mais? Enviou. Ele só enviou dos vídeos que o senhor trouxe primeiramente. Ele só compartilhou para mim os valores certinhos de pressão e temperatura. Mas ele não enviou mais pontos, mais vídeos, não enviou mais. Ele não tirou mais pontos, ele não fez mais pontos, mas ele fez a correção daquilo que a gente estava em dúvida, é isso, né? Ele só fez aquela correção, daí uns pontos que eu tinha classificado como líquido vapor para líquido, como líquido vapor, ele mandou, realmente são líquido para líquido líquido, e daí eu já fiz toda essa correção. Então isso já está dentro do trabalho aí, não é? Nos resultados preliminares eu não agreguei porque isso foi faz pouco tempo, né? Mas eu já corrigi e melhorei. Então dá uma explicação rápida sobre qual o impacto desses ajustes que o William fez no seu trabalho, que você já tem os ajustes que o William fez foi por conta do que ele falava, que as condições estavam perto da supercrítica, e daí, visualmente, para mim, e por exemplo, para um grupo de pessoas, como Vinícius, por exemplo, que eu perguntei, dava para entender que era uma líquido para líquido vapor, sim? Mas os ajustes que ele deu para mim são classes de líquido para líquido líquido. Então, por isso daí, eu já tenho uma maior quantidade de dados, por assim falar, porque inicialmente eu achei que só tinha de líquido para líquido vapor e líquido sólido e líquido sólido. Já com esses ajustes que ele deu, eu agora tenho a possibilidade de testar também essa interface de líquido para líquido líquido. Ótimo. Então, aí nesse esclarecimento, né, o William e o Ivan, era nisso aí, ou seja, a quantidade de dados que a gente tem, né, eu acho que
está mais que adequado, sabe, para a gente produzir pelo menos uma produção científica de boa qualidade. Uma, porque que a gente também tem todo o respaldo do pessoal lá do Ceará, né, que para poder ajudar a escrever. E esse William também é uma pessoa bem séria, bem comprometida, que ele quer a produção também científica. Né? Então, precisamos lograr isso nisso aí, Andrés, tá? Eu acho, professor, eu concordo, eu acho que em termos de dados... Está mais que suficiente. Está mais que suficiente. Eu acho que o próximo passo agora seria avançar, evoluir no cronograma de desenvolvimento, não ficar perdendo muito tempo mais na aquisição de dados. Eu acho que seja eu acho que é suficiente para... Né? Eu acho que, nesse momento, o mais importante agora é a gente produzir, fazer a produção científica disso, né? E tentar uma primeira avaliação do nosso trabalho, se isso tem relevância ou não, pela comunidade internacional, né? De fato, somente para vender mais fácil o paper, às vezes, em vez de falar de que temos poucos resultados e que isso é algo negativo, podemos falar justamente o oposto. O método funciona bem, inclusive com poucos dados. Isso, ótimo. Porque aí muitos algoritmos de inteligência artificial precisam de um conjunto muito grande de dados. Então, se precisa de uma base de dados, não, depois o processamento vai demorar 3 minutos, mas o conjunto de dados que você precisa são 2 anos de medições. Não, exato. Aqui, com poucos dados, você consegue extrair informação suficiente com todo o processamento de dados que você faz. Então, em vez de pedir perdão por não ter dados, podemos fazer exatamente o oposto. Olha, e temos poucos dados, poderíamos ter mais, mas com estes poucos dados funciona bem. Ótimo. E aí conclui, né? Fecha ali todo o escopo, não é mesmo? Acho que é melhor fechar o escopo com os dados que tem do que ficar muito tempo ali tentando pegar mais dados e não fechar. Não dá. E outra, começa a surgir, daqui a pouco, né? O André está sem bolsa, né? Então, aí começa a ficar mais complexo, porque a pessoa vai precisar sobreviver, e a sobrevivência é a prioridade. Então, e aí, se não começa a produzir já os artigos agora, né? Essas coisas, não vai fazer nunca, né? Sim. Tá claro, Andrés? Tá tudo certo? Então, eu peço licença, você sai um pouquinho aí, só para a gente aqui definir o estado, se a gente aprova ou não a sua apresentação. Tá bom. Acho que é isso, né, Ivan? E aí, depois aí você já volta. Aí. Eu te mando um WhatsApp, você volta. Sai um pouquinho só. Somente um pequeno detalhe, deixe de gravar. Isso, exato. Para de gravar aí. Exato, tá bom. Para de gravar, por gentileza. Bom. Não, porque já aconteceu com a gente fazer a discussão Desculpa. e depois ter que cortar o vídeo.